Podemos assentar? Boa noite, gente. Dá uma salva de palmas para Jesus, maravilhosa. Cumprimenta quem está do seu lado, diga: seja bem-vindo à nossa noite. O meu nome é Moisés Rocha, eu sou um mineiro de Sete Lagoas, fica a 65 quilômetros de Belo Horizonte. Esse ano eu celebro o meu jubileu de 25 anos como pregador. Eu já fui em muitos países, cerca de 400 cidades do Brasil. Também sou autor de 7 livros. E há 20 anos eu sou missionário. Lá em Minas Gerais eu tenho uma comunidade que tem 4 casas e uma fazenda. E essa fazenda trabalha com dependentes químicos do sexo masculino, onde eles ficam 9 meses na minha fazenda para se recuperar do álcool e da droga. Eu sou casado há 18 anos, tenho 2 moças gêmeas de 15, e é uma alegria muito grande estar aqui. Eu cheguei na cidade na quinta-feira, hoje é a minha pregação de número 10, eu estou um bagaço. Eu estou. Alguém consegue me dar um tiquinho de volume ou não? Eu não estou me ouvindo. Abre comigo, por favor, livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Acharam? Nós vamos estudar nessa noite uma das histórias mais lindas que eu já li na Bíblia, que é a famosa história de José do Egito. Acharam ou não? José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o odiaram ainda mais. Disse-lhes: escutai o que sonhei. Estávamos no campo amarrando os feixes, quando o meu feixe se levantou e se mantinha de pé, enquanto os vossos feixes ao redor se prostravam diante do meu feixe. Seus irmãos replicaram: pretendes agora ser o nosso rei? Achas que és agora o nosso senhor? E por causa dos sonhos que José contava, o rancor dos seus irmãos só aumentava. Então José teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: irmãos, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas um dia se prostravam diante de mim. Quando contou isso seu pai aos seus irmãos, o seu pai o repreendeu: o que é isso que você sonhou? Será que eu, a tua mãe e os teus irmãos ainda vamos nos prostrar nessa terra diante de você? Seus irmãos tinham inveja dele, mas o seu pai guardou o assunto na sua memória. Palavra do Senhor. Quem tem Bíblia, beija a sua Bíblia e dá uma salva de palmas para Jesus. Abraão se casou com Sara e teve um filho chamado Isaque. Isaque se casou com Rebeca e teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve 2 esposas, Lia e Raquel, e teve 12 filhos. Diga comigo: Zabulon, Neftali, Rubens, Benjamim, Asser, Azacar, Dan e Gade. Existe uma coisa na Bíblia que se chama lei da primogenitude.
Se você precisa agradar alguém, você deve agradar o irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? É Rubens. Dos 12, quem é o irmão mais novo? José. A Bíblia diz que ele tem 17 anos de idade. Portanto, se o pai Jacó quer fazer alguma coisa para alguém, precisa fazer para Rubens. Só que um belo dia, no café da manhã, o pai Jacó cometeu uma loucura. Mas na verdade não é uma loucura, é um ímpeto profético. A Bíblia diz que o pai chama José, que é o mais novo, de 17 anos, e na frente dos seus irmãos lhe dá uma túnica de presente. Os 11 irmãos já olham para ele atravessado. Por quê? Porque quem é o dono dessa túnica? Na teoria é Rubens, na prática o pai deu para José. E eu queria que você soubesse que nós estamos falando aqui do início da constituição do judaísmo. Portanto, a túnica tem uma simbologia muito peculiar no judaísmo. É por isso que no meio da narração da sexta-feira da paixão, sobre a paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo, com tantas coisas importantes para falar, a Bíblia faz questão de dizer que os soldados disputaram quem ficaria com a túnica. E é por isso que naquela cura maravilhosa da hemorroísa, aquela mulher que sofria do fluxo de sangue há 17 anos, a Bíblia faz questão de que a hemorragia dela parou quando ela tocou na barra da túnica. É por isso que Jesus está pregando dentro da sinagoga, e ele diz: se alguém bater numa face, oferece a outra. Se alguém quiser que você ande 1000 passos, ande 2000. E se alguém quiser arrancar de você a capa, dê também a túnica. É por isso que em Lucas 15, no famoso evangelho do filho pródigo, a primeira coisa que o pai fez para mostrar que perdoou o filho que fez uma grande besteira, foi lhe dar uma nova túnica. Portanto, soa muito mal para os 11 irmãos ver o pai. Tudo bem, talvez o pai não quer dar para o irmão mais velho, talvez ele pode dar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 11º, mas o pai resolveu dar para o filho mais novo de 17 anos. Aqui eu quero que você saiba que essa túnica representa uma promessa, uma profecia. O pai profetiza sobre quem ele quer, o pai coloca a túnica em quem ele quer, o pai escolhe quem ele quer. É por isso que Jesus diz que o pai escolheu os fracos para confundir os fortes. É por isso que o pai escolheu aqueles que diante do mundo não são ninguém, para confundir aqueles que são. O pai escolhe quem ele quer e dá a túnica para quem ele quer. Pode aplaudir, é o pai que dá a túnica. Diga para quem está do seu lado: o pai do céu coloca a túnica em quem ele quer. Não, eu estou fazendo uma pregação de altíssimo nível. Você não vai abrir nem a boca. Abre a boca, diga para quem está do seu lado: o pai coloca a túnica em quem ele quer. E eu estou aqui nessa noite para dizer que o pai escolheu colocar uma túnica em você. O pai escolheu colocar uma túnica em você. Pode aplaudir, o pai resolveu colocar uma túnica em você. Só tem um detalhe, me pergunta qual é. Vinícius, a Bíblia diz que essa túnica ela colorida e sem costura. Era a mesma túnica que Jesus vai usar 700 anos depois. Chamada pela igreja de túnica talar. Ela começa no cangote e vai até o pé, sem costura. Quem usava na Bíblia esse tipo de túnica? Só rei. Agora você imagina comigo que o pai reúne 12 filhos, pega um pirralho, um moleque de 17 anos de idade e coloca a túnica no moleque. Todo mundo já fez a leitura entendendo. Papai está dizendo que nenhum dos 11 vai ser nada, mas o nosso irmão mais novo tem vocação. Ele é rei.
Fala para quem está do seu lado, isso vai dar problema. Fala para quem está do seu lado, isso vai dar problema. Fala para quem está do outro lado, isso vai dar problema. Fala para quem está atrás de você, isso vai dar problema. Agora imagina comigo um menino de 17 anos que acabou de ganhar um presente. Eu acredito que ele coloca essa túnica, e a túnica já fala por si só. Agora a túnica é sem costura, e para completar a túnica é colorida. Eu imagino esse menino levantando e dizendo: bom dia, olha a túnica que eu ganhei. E alguém fala: você vai trabalhar? E ele diz: não posso, senão vai sujar a túnica que eu ganhei. A Bíblia diz que depois que o pai deu a túnica para José, os seus irmãos ficaram morrendo de inveja e começaram a odiar e a odiar e a odiar. E é isso que acontece. As pessoas que estão à nossa volta, elas têm raiva quando Deus nos escolhe para um projeto maravilhoso. E para completar o babado, esse moleque se tornou um moleque ousado. Por quê? Porque existem coisas na vida que são assim. Vê se você me ouve. Talvez você não é ainda, mas você já se comporta como se fosse. Esse menino não é rei ainda, mas já que com 17 anos ele usa a túnica de rei, então ele já tem comportamento de rei. A Bíblia diz que à medida que ele começou a dormir com a túnica, ele começou a ter sonhos. Porque ele não é rei ainda, mas ele já tem comportamento de rei. Nem tudo aquilo que você não é ainda, você já não pode ser. Na fé, você já é. Então o menino começou a sonhar, só que ele é muito puro. E no café da manhã, ele começa a contar os sonhos. E um belo dia, ele conta o seguinte sonho. Quem me ouve, diga amém. Estava eu dormindo e eu sonhei. Diga comigo. Que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. O pai entendeu. E o pai falou: o que você está dizendo que eu, o sol, a sua mãe, a lua e seus 11 irmãos, 11 estrelas, um dia vamos nos ajoelhar diante de você? E o menino falou: aham. Diz aqui, ó: seus irmãos tinham inveja dele, e à medida que contou o seu sonho, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Diga para quem está do seu lado: ninguém gosta de quem sonha. Fala para quem está do outro lado isso: ninguém gosta de quem sonha. Deixa eu explicar por quê. Um dos grandes santos e doutores da igreja é Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz que o ser humano só vai até onde vai os seus sonhos. Eu não sou burro. Se o ser humano só vai até onde vai os seus sonhos, quem não tem sonho já morreu. Então imagina comigo, talvez você está casado hoje, você não se separou, mas se vocês não têm sonho, não tem brilho no olhar, não tem vontade de voltar para casa, já não beija mais na boca, já não conversam entre si, o casamento não acabou, mas não tem mais sonhos. E se Santo Agostinho diz que o ser humano só vai até onde vai os seus sonhos, então se esse casamento não tem sonho, ele já morreu. Então você começa a trabalhar numa empresa, e você começa a acordar de manhã, e você está cheio de esperança, e de repente o diabo coloca alguém no trabalho para começar a comer o seu fígado. Agora você trabalha por obrigação, você não tem vontade de acordar cedo, você começa a amaldiçoar o seu salário. Talvez você não saiu daquela empresa, mas se Santo Agostinho diz que o ser humano só vai até onde vai o seu sonho, quem não tem sonho já morreu. Portanto, profissionalmente você está empregado, mas emocionalmente você já morreu.
Então você começa a caminhar no grupo de oração, começa a caminhar numa pastoral, você começa a caminhar no movimento, aí você chega na paróquia cheio de brilhantismo, de repente começa os mimimi, de repente começa o ciúme, aí você vai ficando envenenado, agora você não tem mais vontade de participar do grupo de partilha, agora você saiu dos grupos de formação, agora você está desanimado, convidaram para você ir na catedral, na pregação, você não sabia se ia vir, aí começou a chover, você achou melhor não vir, aí você deu a desculpa dos filhos, talvez você até é católico ainda, talvez até você está na igreja ainda, mas se Santo Agostinho diz que o ser humano só vai até onde vai os seus sonhos, e quem não tem sonho já morreu, então você está na igreja, mas você já morreu. Então a maior armadilha do diabo nessa noite é: eu vou matar os seus sonhos, eu vou matar os seus sonhos, eu vou matar os seus sonhos. E é por isso que eu vim lá de Minas Gerais, na Catedral de São Pedro, aleluia, para dizer que você tem que sonhar de novo, você tem que sonhar de novo. Não desista dos teus sonhos, não desista da tua casa, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista dos teus propósitos, não venda suas convicções, não volte atrás. Por quê? Porque o Pai deu uma túnica para... Isso aqui não é discurso motivacional. Não sou palestrante, não sou coach, também não tem nada contra quem é. Eu estou dizendo que o Pai colocou uma túnica em você, e quem tem túnica não pode parar de sonhar. Diga para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, lá do outro: não desista dos teus sonhos. Talvez você chegou aqui nessa noite igual José. Você vai dizer: as pessoas têm inveja de mim, tudo na minha vida dá errado, eu não sei se vale a pena continuar casado, eu não sei se vale a pena apostar nesse casamento, eu não sei se vale a pena continuar nessa paróquia, eu não sei. Você tem um motivo nessa noite para continuar. Há uma túnica sobre você, e o Pai não errou o filho, o Pai escolheu o filho sabendo quem ele é. Portanto, talvez eu esteja vivendo hoje um dos piores momentos da minha vida, e eu estou. Desde fevereiro eu estou vivendo o pior momento de 25 anos da minha história. Mas por que eu não vou desistir de sonhar? Porque o Pai poderia ter dado a túnica para os outros, mas se Ele me escolheu, essa túnica é minha, esse sonho é meu, essa promessa é minha, essa vitória é minha. Diga para quem está do seu lado: não desista dos teus sonhos. Porque quem não tem sonho já... Vê se tem alguém morto ou vivo sentado do seu lado aí. Portanto, nessa noite, eu estou desmascarando em nome de Jesus uma estratégia de Satanás: matar os seus sonhos. Porque se o ser humano só vai até onde vai os seus sonhos, quem não tem sonho já... Então você tem que se levantar hoje e dizer: eu vou lutar sim, eu vou lutar sim. Eu perdi um bebê, mas Deus tem promessa, eu vou ter outro bebê. E eu estou desempregado hoje, mas eu já posso colocar a túnica de rei hoje. Eu não sou rei ainda, mas eu já tomo postura de rei antes de reinar. Isso é posicionamento espiritual. Você já é, mesmo que ainda não. Então levanta a tua cabeça, volta para a igreja, volta para a santidade, volta para a tua casa.
Você que tinha pedido desejo de voltar para casa, você que lutou tanto para ter a sua casa, e o diabo colocou em você uma tristeza, parece que voltar para casa é um peso, você está se arrastando. Eu vejo nos olhos de algumas pessoas que você está prostrado, sem vida, sem entusiasmo, a sua autoestima está lá embaixo, e isso é uma armadilha de Satanás. E volto a dizer, você não está com depressão, você não está, é porque o demônio quer emocionalmente minar as suas forças. Então levanta hoje, levanta hoje, levanta hoje. A túnica de papai tem dono, e essa túnica é você. Bate no seu peito, pode aplaudir. Bate no seu peito e diga: eu não posso. Horrível, eu não posso desistir dos meus sonhos, porque Satanás quer destruir os meus sonhos. Diga para quem está do seu lado: não desista dos teus sonhos. Quem me ouve, diga amém. O detalhe é que para destruir os nossos sonhos, o diabo pega gente do nosso lado que não tem sonho, para mexer na nossa base. E a Bíblia diz que no caso, quem seduziu foi os seus irmãos. Não se assuste. Quem tem raiva de você não mora longe, às vezes mora dentro de casa. Quem tem ciúme de você caminha na mesma paróquia que você. Quem tem ciúme de você trabalha no mesmo prédio que você trabalha, às vezes no mesmo setor que você trabalha. Quem quer minar os seus sonhos mora na mesma rua que você mora. Outro dia me perguntaram: você trabalha 20 anos com drogado, você tem medo de traficante? Eu falei: não, porque traficante não mexe com casa de recuperação. Eu tenho medo de gente da igreja, porque todo mundo que me perseguiu não mexia com droga, comungava na mesma missa que eu. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você partilha. Jeremias capítulo 19, maldito o homem que confia em outro homem. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 15, más companhias corrompe bons costumes. E Jesus já tinha dito, é necessário que você seja manso como a pomba, prudente como a serpente. É um pé na frente e um pé atrás. Cuidado com a autoexposição, cuidado com redes sociais, porque enquanto você está fazendo vídeo, hashtag partiu, estamos no aeroporto, estamos saindo de férias, o seu inimigo sabe que a casa está fechada, o seu inimigo está vendo que a sua família está viajando. Tem gente que não viaja e está morrendo de raiva de ver você viajar. Talvez até ache que você está viajando com dinheiro, porque agora está coordenando na igreja, depois que entrou para a igreja agora só viaja. Não exponha a intimidade da sua família na internet. Cuidado com esse troço de gravar vídeo mostrando parto de filho, batizado de filho. Não exponha viagem, não exponha que você trocou de carro. Há um monte de irmãos de José morrendo de ódio de ver que o pai escolheu você. Seja prudente, cuidado com a autoexposição. Tem gente que não tem filho e tem inveja de você que tem 4. Tem gente que não tem marido bom e tem inveja de você postando coraçãozinho no Instagram, beijando o marido. Seja prudente. Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo ou morreu? Volta a dizer: quem vai tentar minar a sua base, diga aleluia, não está longe de você, diga aleluia. A Bíblia diz que à medida que Deus inspirava sonhos no coração de José, diga aleluia, os seus irmãos no café da manhã, bando de miseráveis, eles são filhos do mesmo pai, são filhos da mesma mãe, moravam na mesma casa, mas tinha ciúme do próprio irmão. É isso que acontece dentro até da nossa igreja.
Eu tenho pregadores que me copiam, repete as minhas palavras, prega igual a mim e fala mal de mim. Como é que você entende uma porcaria dessa? Como é que entende? Explica para mim. Até hoje eu não consigo entender a inveja. Quem tem inveja não consegue ser você e se alimenta da ideia que se derrubar você, pelo menos satisfaz o ego. Que situação caótica. A Bíblia diz que quando o menino conta o sonho, diga comigo, o sol, a lua e 11 estrelas ainda vão se prostrar diante de mim. Os seus irmãos ficaram odiosos. A Bíblia diz que os irmãos começaram a olhar para ele dizendo: eu te pego, miserável. A gente vai pegar você. Bate no seu peito e diga: eu não posso desistir dos meus sonhos. Bate, eu quero ouvir o tum-tum-tum. Fala: eu não posso desistir dos meus sonhos. Um belo dia os irmãos foram trabalhar na roça. A Bíblia diz que Jacó pediu José para levar marmita para os irmãos. Colocou a túnica e foi com as marmitas. A Bíblia diz que quando chegou com as marmitas, o Rubens, o irmão mais velho, falou: ô José, que bom que você veio. A gente tem uma surpresa para você. Mas para isso a gente vai ter que vendar os seus olhos. A Bíblia diz que colocaram uma venda nos olhos de José. E de repente 11 irmãos empurraram José num poço de 120 metros de fundura. Olha para quem está do seu lado e pergunta: por quê? Alguns já morreram no poço. Já morreram. Abra a boca, ordinário, miserável. Pergunta para quem está do seu lado. Esse poço será chamado 1000 anos depois de Poço de Jacó. É nesse poço da Samaria que Jesus ao meio-dia vai encontrar a samaritana. O detalhe é que nesse momento esse poço não tem água. Talvez tenha um resto de uma lama fétida, nojenta. Talvez tenha rato, barata, escorpião. A única coisa que não tem nesse poço é água. E você sabe muito bem que quando alguém empurra você e você não está preparado, você cai de qualquer jeito. Nós não sabemos se José caiu de cabeça para baixo. Nós não sabemos se ele caiu em cima do braço. 120 metros são 120 metros. Nós não sabemos se ele bateu a costela na parede do poço. Nós não sabemos o estado dele agora. Mas literalmente o menino está com a túnica no fundo do poço. Eu fico imaginando José olhando para aquele buraquinho lá em cima, dizendo: ei, me tira daqui, Rubens, Judá, Benjamim, Azacar, cadê papai? Eu não fiz nada. José fica nesse poço 3 dias. E é por isso que a teologia da igreja compara Jesus a José do Egito. 3 dias sem comer, sem beber. Eu acredito que no auge do poço ele entra numa depressão. Ele não consegue entender, ele não errou em nada. Irmão, ele não errou em nada. O único erro de José foi sonhar. E sonhar não é erro. Ele é inocente, ele é um sonhador. Ele não escolheu túnica. Quem deu túnica foi papai. E papai dá a túnica para quem quer. Agora esse menino está sofrendo. Eu acredito que ele chora dizendo: meu Deus, onde que eu errei? Papai, alguém chama papai. De repente aparece uma corda. E quando José olha para a corda, era uma miragem. A corda desaparece e diz:
meu Deus, alguém me tira daqui. E no fundo do poço, o Espírito Santo grita dentro da alma dele: não chora não, porque um dia o sol e a lua e 11 estrelas ainda se prostrarão diante de você. Aguenta firme, pode aplaudir, aguenta firme. Diga para quem está do seu lado: essa fase ruim vai passar, aguenta firme que vai passar. Fabrícia, aguenta firme, Fabrícia, vai passar. Diga para quem está do seu lado: vai passar, vai passar. Fala, vai passar, vai passar. Tudo que você está passando hoje vai passar. Fala para quem está atrás de você: vai passar, vai passar. Entendeu, Vinícius? De repente uma corda desce, diga aleluia. José, enfraquecido, segura a corda e a corda sobe. Quando ele chega, ele diz: gente, o que eu fiz de errado? Já havia na beira do poço um homem da raça dos moabitas, que eram os mascates daquela época. Trocava saco de feijão por vaca, vaca por escravo. Os irmãos venderam José por 7 sacos de lentilha. Arrancaram a túnica dele. Diga comigo: arrancaram a túnica. E enquanto José é levado como escravo para o Egito, mataram um animal, passaram a túnica no sangue do animal e chegaram um bando de sem vergonhas em casa dizendo: papai, eu acho que um urso ou um leão comeu o nosso irmão. A gente só achou a túnica suja de sangue. Diga para quem está do seu lado: não desista dos seus sonhos. Deixa eu respirar. Quem está entendendo, dá uma salva de palmas para Jesus. Ele agora não tem mais a túnica que o pai deu. Quantos quilômetros é de Israel até o Egito? Aproximadamente 1000. Ele é amarrado e puxado no meio do deserto. Aquela região na madrugada faz -30 e ao meio-dia faz 50. De dia você frita ovo, sem óleo, só com mormaço, e de madrugada você bate queixo. Ele não tem mais a túnica. Ele deve estar com pijama, com um short, sem camisa, quem sabe pelado. E ele é arrastado 1000 quilômetros como escravo. Eu acredito que ele chora, ele levanta, ele desmaia, ele acorda. Eu acredito que ele defeca no meio do caminho, que ele se mija. Eu acredito que ele vomita. Eu acredito que pedaços do cabelo, da pele são arrancados no mormaço. Aquele homem foi vendido como escravo. Ele não fez nada de errado. A única coisa que ele fez foi sonhar. Então ele chega no Egito. Quando ele chega no Egito, ele é colocado em praça pública para ser vendido como escravo. A história diz então que ele é colocado assim: extra, temos escravo novo. Temos aqui um jovem de 17 anos. Ele é israelita, quem dá mais? A história diz que alguém vem e bate na cara dele. Pá! Ficou vermelho. Escravo de péssima qualidade. Alguém chega e pega nos órgãos genitais dele e puxa. Não é bom reprodutor, não compensa investir. 4 dias,
4 dias amarrado no meio da praça. Ele está um bagaço da bagaça, da bagaça, da bagaça. Eu acredito que ele chora, ele desespera. As mãos dele que estavam amarradas, porque se uma das duas tivesse desamarrado, talvez ele mesmo suicidava, porque ele não aguenta mais sofrer, ele não aguenta mais sofrer. Desde aquela túnica que foi colocada, é só sofrimento, é só sofrimento, é só sofrimento. Mas amarrado na praça, o Senhor dizia para ele: aguenta firme, José, ô Teixeira de Freitas, aguenta, porque um dia, meu filho, o sol, a lua e 11 estrelas ainda se prostrarão diante de você. Fica firme, pode aplaudir, fica firme, fica firme. Diga para quem está do seu lado: esse rapaz de Minas Gerais não está pregando para gente covarde nessa noite. Eu não admito você voltar atrás. Eu não sei o que você está passando. Chora, grita, esperneia, sai pelado pela rua, procura ajuda, vem para a igreja, procura um padre, um confessor, vai para o grupo de oração, faz jejum, se veste de saco, põe cinza na cabeça, mas luta, luta, luta. Ninguém morre porque chora, ninguém morre porque chora, ninguém morre. Você conhece alguém que morreu de tanto chorar? Ninguém morre porque chora. Você conhece alguém que morreu porque passou a noite sofrendo? Ninguém morre porque sofreu a noite. Chora, grita, incha os olhos, mas luta. Pergunta para quem está do seu lado: está entendendo ou morreu? Está entendendo? A Bíblia diz que ele é comprado pelo governador Potifar. Quem manda na Babilônia é o faraó. Quem é o governador da Babilônia é Potifar. Potifar compra José, o bagaço da bagaça, da bagaça, da capa da bagaça, e leva para casa. Demorou 14 dias para conseguir ficar de pé. E então ele arruma um serviço de apanhar bosta de vaca, trabalhar no curral. O detalhe é que ele está apanhando bosta de vaca, mas na alma dele: um dia eu vou ser rei, porque papai pôs túnica em mim. Aquele menino Vinícius pega bosta como ninguém. Porque vaqueiro por vaqueiro é vaqueiro, mas vaqueiro com túnica de rei é vaqueiro acreditando que eu estou mexendo com a vaca, mas Deus tem um outro propósito, mas Deus tem um outro sonho, mas Deus tem mais do que tem. Ele começa a prosperar, ele sai da vaca e ele começa então a trabalhar de lixeiro do palácio. O detalhe é que lixeiro é lixeiro, com todo respeito, mas um lixeiro com túnica na alma de rei, ele apanha lixo diferente. A Bíblia diz que tudo aquilo que o menino põe a mão, o menino prospera. Aquele menino é fenomenal. Por que ele prospera? Porque ele é sonhador. O sonhador tem brilho no olhar, o sonhador, a pupila dilata, o coração do sonhador bate diferente. A pessoa que é covarde só reclama, a pessoa que é covarde se arrasta, mas o sonhador tem garra, tem vontade, acorda cedo. O sonhador tem esperança, ele acredita. E nessa noite eu estou pregando para sonhadores, diga aleluia. Senão eu já tinha pegado o avião e ido embora. Eu vim pregar para sonhadores. Fala para quem está do seu lado: o José do Egito é você, o José do Egito é você. Abre a boca! É você. Começa a conduzir o lixo com maestria. E então a mulher do governador Potifar traz ele para ser mordomo dentro do palácio. Aquele menino manda nos funcionários. Ele agora não é mais escravo, ele está com roupa de gente. Diga aleluia. A mulher do governador apaixonou por ele. Tinha que ter uma piriguete na jogada.
Fala para quem está do seu lado: maldita mulher de Potifar. Como é que ela chama? A Bíblia não diz, senão eu saberia o nome dela. O detalhe é que 2 vezes a mulher de Potifar tentou agarrar José à força. E José empurrou ela no sofá e deu no pé. Menino de princípios. É judeu. Participava toda segunda-feira do Família Dom de Deus. Um belo dia Potifar viaja a negócios. A mulher de Potifar tenta agarrar José à força e José empurra ela no sofá e sai correndo. No que ele sai correndo, ela arranca um pedaço da roupa dele. Quando ele se tranca, no dia seguinte o marido chega e ela diz: amor, aquele desgraçado, daquele escravo que você botou dentro de casa, tentou abusar de mim para sair fora dele. Eu peguei ele pelas unhas, arranquei um pedaço da roupa dele. Está aqui a prova de que ele tentou me agarrar à força. Pergunta para quem está do seu lado: o que esse menino fez de errado? Vocês aí, pode abrir a boca? Ou vocês estão no cemitério? Vocês são algum cadáver que veio? Abra a boca quem está do seu lado e fala: o que esse menino fez de errado, cara? Então a Bíblia diz que o soldado bate nos aposentos dele. José! Quando ele abre a porta, o pergaminho: por tentar abusar da esposa do governador, você está preso por 2 anos. Ele começa a apanhar. Aquela roupa bonitinha sai. E agora entra uma outra túnica, uma túnica de presidiário. Eu imagino esse menino na cadeia chorando, dizendo: não aguento mais. Para que papai me deu aquela túnica? Para que eu fui entrar na igreja? Para que eu fui participar daquele encontro de casais? Para que aquele quarto avivamento? A minha vida virou uma bagunça. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não aguento mais. Para que eu sonhei? Para que eu sonhei? 2 anos comendo o pão que o diabo amassou no presídio. Fala para quem está do seu lado: o único erro de José foi sonhar. Bate no seu peito e diga: eu não posso desistir dos meus sonhos. Eu imagino que esses 2 anos foi os piores. Porque 2 anos não são 20 dias, diga aleluia. Eu acredito que José no meio da madrugada chorava. Porque quando eu passei por isso eu chorei. Quantas noites eu coloquei toalha na boca para chorar sem ninguém ouvir. Porque a injustiça dói muito. A covardia dói. Quando o seu nome é lambuzado e você não pode se explicar. Quando durante 5 anos você tem o Brasil inteiro te julgando sem você ter feito nada. E você não tem a quem explicar. Eu acredito que José passou noites e noites naquele presídio, chorando, gritando. São João da Cruz chama isso de noite escura. Santa Catarina de Sena chama de aridez espiritual. Santa Teresa d'Ávila chama de deserto da alma. É aquele momento que você ora e Deus não responde. É aquele momento que Deus não fala com você. É aquele momento que você não sente Deus. É aquele momento que você comunga porque você sabe que tem que comungar, mas você não sente. É o deserto, é a aridez, é a solidão, é a angústia, ninguém te entende. Às vezes a esposa dorme do seu lado e ela não entende, Andressa. Do seu lado e não entende. Porque é um momento seu e Deus. Existem momentos na sua vida que é você e Deus. O seu marido não vai te entender, os seus filhos não vão te entender. Às vezes o seu coordenador não vai te entender. E ele não tem obrigação de entender. Porque é aquele momento da vida do ser humano que é você e Deus, você e Deus, você e Deus. Todo ser humano vai passar por esse momento. E no meio da angústia, o Espírito Santo gritava dentro da alma de José: aguenta firme, meu filho, não chora não, meu filho. Eu acredito que Deus dizia: eu não aguento mais ver você chorar, meu filho. E José dizia: mas eu não sinto a sua presença. Eu sinto saudade dos seus beijos. Eu sinto saudade do seu cheiro. O que é que está acontecendo comigo? E o Senhor dizia: aguenta, porque daqui uns dias o sol, a lua e as 11 estrelas, meu filho, elas ainda vão se prostrar diante de você. Não desista dos teus sonhos. Pode aplaudir.
Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse rapaz está falando? Quem está me ouvindo, diga aleluia. Eu não sei se você está entendendo, hoje é noite de libertação. Você que entrou aqui nessa noite com depressão, você vai sair sem ela. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Fala para quem está do seu lado: nós vamos quebrar tudo. Simples, humilde, ele fica amigo do carcereiro. Porque preso por preso é preso, mas um preso sonhador é um preso com túnica, aguardando o reinado. Há uma festa no palácio do faraó. O carcereiro fazia bico de garçom. E ele vai na festa. No que ele está na festa, ele está servindo vinho. E ele escuta o faraó dizendo: eu estou com um problema. Na noite passada eu tive um sonho, essa noite eu tive outra. E eu não tenho ninguém para interpretar os meus sonhos. Então a Bíblia diz que chamaram os videntes, os bruxos, os necromantes. Aquela região da terra dos caldeus, são mais de 100 deuses diferentes, dentre eles Baal, Marduk, Dagon, Astarote. Então chamaram os líderes das seitas, mais de 100 homens. Então o faraó contou o sonho e perguntou: alguém pode decifrar o meu sonho? E alguém levantou a mão e falou: nosso Deus não entende nada de sonho, como é que a gente vai fazer? O garçom falou: gente, desculpa, mas eu tenho um amigo na cadeia, e o Deus dele é acostumado a colocar sonho no coração das pessoas. A Bíblia diz que o faraó diz: manda buscar. Entra aquele menino desarrumado. A Bíblia diz que o faraó olha para ele e pergunta: qual é o seu nome? E ele disse: José. É verdade que o seu Deus sabe de tudo de sonho? Abre aspas. Eu só me ferrei com esse negócio de sonho. Fecha aspas. Ele disse: sim. E ele diz: então eu vou te contar o meu sonho, e se você decifrar, você está solto. Na noite passada eu sonhei que havia 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas. Essa noite eu sonhei que havia 7 espigas gordas, que eram engolidas por 7 espigas magras. Você pode decifrar o meu sonho? José falou: muito simples. Haverá nessa terra 7 anos de vacas gordas e espigas gordas, muita bênção e prosperidade. Mas depois haverá 7 anos de vacas magras e espigas magras. E se você não fizer um trabalho bem feito nos primeiros 7 anos, os outros 7 anos vão engolir os primeiros 7 anos. E 2 milhões de pessoas morrerão de fome por tua causa. A Bíblia diz que o faraó olhou para José, prepara para aplaudir, e disse: pintei o cabelo dele, tira a roupa de presidiário, porque a partir de hoje você manda e desmanda no Egito. Quem vai administrar os 14 anos é você. Eu acredito que José começou a chorar. Ele não aguenta mais sofrer, já são 13 anos sofrendo. Fala para quem está do seu lado: 13 anos. Fala para quem está do outro lado: 13 anos. Fala para quem está na sua frente: 13 anos. Então a Bíblia diz, eu não estou inventando nada. Você não lê Bíblia, eu estou contando tudo para você. A Bíblia diz que o faraó olha para José e diz: quanto tempo que você não dorme num travesseiro? Ele falou: Ele diz: a partir de hoje você vai dormir num travesseiro de pena de ganso criado no meu quintal.
Quanto tempo você não dá uma namorada? E ele, o faraó falou: pode escolher uma das minhas 14 filhas para casar, que eu te dou por esposa. E o faraó diz: a partir de agora eu tiro o meu anel e coloco na sua mão. O nome desse anel é sinete. Tudo aquilo que você assinar e carimbar com o anel, nem eu desfaço, porque a partir de agora eu só pego na minha própria caneca para beber água. Quem manda e desmanda no Egito é você. Então 7 anos o menino começa a arrebentar, vacas gordas e espigas gordas, e enche celeiro, e milho, e soja, e gado, e vaca de leite. O menino está arrebentando. Fala para quem está do seu lado: o reinado está começando. O menino está arrebentando. 7 anos, esse menino era mineiro misturado com baiano, xerecada, Acabaram os 7 anos das vacas gordas e das espigas gordas, e vieram 7 anos das vacas magras e das espigas magras. E esses 7 anos não fez nenhuma diferença, porque o menino era tão bom que ele administrou. Ninguém passou fome e os celeiros estavam abarrotados de comida. Só que aí a fome chegou a 1000 quilômetros na casa da família dele. E eu vou tentar encurtar a história, porque os detalhes são lindos, mas eu precisaria de mais meia hora, e eu não tenho. A Bíblia diz que o Pai, o Sol, a Lua, a Mãe e 11 estrelas arrumaram as malas e disseram: vamos até o faraó pedir comida. Viajaram 1000 quilômetros, diga aleluia. Quando chegaram lá para pegar a senha do auxílio emergencial, disseram para ele: o faraó não mandem mais nada, aqui tem um moleque. O moleque é top das galáxias, igual o grupo Dom de Deus é. E como é que a gente faz para falar com esse rapaz? Qual que é o nome dele? O soldado falou: a gente não tem autorização nem de citar o nome dele. E só tem senha para amanhã, 11 horas da manhã. E quando vocês entrarem, tem que entrar de cabeça baixa e ajoelhar e fazer referência. Eu estou todo arrepiado, diga aleluia. 11 horas da manhã. A secretária diz: tem uma família de Israel que veio pedir comida. Quando o rei levanta, o sol, a lua e 11 estrelas entraram pela porta e fizeram assim. Diga para quem está do seu lado: não desista dos teus sonhos. Deixa eu fazer as contas. A Bíblia diz que ele foi vendido como escravo com 17 anos e se tornou rei aos 30. 30 menos 17? 13. Mais 7 anos de vacas gordas e espigas gordas? 20, mais 7 anos de vacas magras e espigas magras? 27 anos acreditando num sonho. Olha nos meus olhos. Você teria peito para sofrer 27 anos para ver um sonho acontecer? Nem responde, só olha para mim. Eu estou perguntando profeticamente, porque nessa noite papai vai dar túnica aqui. Eu estou perguntando profeticamente: você teria coragem de sofrer o pão que o diabo amassou 27 anos para um sonho acontecer?
A Bíblia diz que José começou a chorar. Ele falou: é pai, papai. Ele não se conteve e disse: pai. Quando Jacó levantou a cabeça e disse: você está vivo? Ele falou: sim, os meus irmãos pegaram aquela túnica que o Senhor me deu, passaram no sangue e mentiram que eu estava morto, mas eu não estava morto, pai. A Bíblia diz que os irmãos não sabiam onde pôr a cara. E de repente, José abraçou todo mundo e falou: eu perdoo vocês, porque não foi vocês que me traíram. O Deus que eu sirvo me trouxe para cá, porque eu salvei 2 milhões de pessoas. Aqui. A Bíblia diz que José começou a chorar tão alto, mas tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que o faraó do escritório dele escutou e levantou. E o faraó falou: tudo bem aí, meu filho? E José falou: aham. E ele falou: quem que é esse povo aí que está fazendo você chorar? E ele diz: aquele sol é o meu pai, aquela lua é minha mãe, esses aqui são os meus 11 irmãos. Mas não preocupa não, eu conheço muito bem a lei. Os israelitas não podem ficar mais do que 5 horas nas terras do Egito. Eles só vieram pedir comida, eles já vão embora. E o faraó falou: embora para quê? Dê serviço para o teu pai, arruma serviço para os teus irmãos, monta uma casa para tua mãe, porque eles me deram você, e 2 milhões de pessoas sobreviveram, porque você é o novo rei a partir de agora, aqui no Egito. Não desista da sua casa, nem daqueles que te traíram. Não desista. Tudo tem permissão de Deus e tem propósito. Tudo que eu já passei nesses 25 anos como pregador, eu entendi. Tem permissão e tem propósito. Porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir. E a Bíblia diz que nenhuma folha seca cai de uma árvore se Deus não permitir. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e a mente humana não é capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por qualquer crise hoje, diga aleluia. Tem permissão de Deus, e se tem permissão de Deus, tem propósito, porque Santo Inácio de Loyola diz que de todo mal Deus vai tirar um bem maior. Nós vamos orar daqui 1 minuto, eu ainda tenho 1 minuto. Deixa eu gastar ele, que eu não sei se eu vou voltar. Eu quero que você se levanta poderosamente hoje na fé. Você que está afastado da missa, cria vergonha na tua cara, volta para a missa. Você que está afastado da igreja, cria juízo, seu idiota, volta para a igreja, volta para o grupo, volta para a pastoral, luta pela tua casa. Não coloca os seus filhos na mão da internet e do celular, luta pelos seus filhos. Nessa noite Deus quer restaurar a autoridade espiritual sobre a sua casa. Põe ordem lá, a sua casa não é uma favela, a sua casa é uma casa de bênção. Põe ordem lá. Para de ficar se arrastando, chorando pelos cantos, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque desde pequeno eu sofro, porque eu sou da roça, porque eu não tive oportunidade de estudar, porque a minha mãe tentou me abortar. Até quando você vai ficar nesse mimimi, nessa palhaçada? Para com isso. Nessa noite eu quero que você entenda que santidade é isso. Tem uma túnica de papai, e papai colocou uma túnica no filho certo. Papai não erra o filho que ele põe a túnica. Então luta. Chora, grita, esperneia, mas luta. Se precisar de terapia, de psiquiatra, de psicólogo, luta. Se precisar tomar remédio, luta. Se precisar acordar na madrugada para orar, luta. Se precisar expor seus problemas publicamente, exponha. Mas não desista dos teus sonhos. Vai se levantando e gritando: não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Eu quero ouvir você, vai.